Olá! Hoje a gente vai falar sobre as reações de nitração e a reação de hidrólise. Eu sou a Alessandra e faço esse vídeo como meio... Olá, eu me chamo Alessandra e pela matéria Química Orgânica Experimental, que é ministrada pelo professor Paulo Roberto, eu vou falar um pouco sobre a reação de nitração e a reação de hidrólise. Começando pela reação de nitração, eu venho ressaltar que alguns dos principais grupos funcionais orgânicos têm como elemento principal o nitrogênio na sua estrutura química, sendo esses grupos a amina, a amida, o nitrato, o nitrito, a nitrila e o nitroso. No entanto, o foco do prelab de hoje será as aminas. As aminas são bases orgânicas que são obtidas a partir da substituição de 1, 2 ou 3 átomos de hidrogênio da amônia por cadeias carbônicas. Elas possuem o caráter básico, pois é derivado da amônia e seu átomo de nitrogênio que possui um par de elétrons não compartilhado, sendo possível, portanto, oferecer esse par de elétrons. Além disso, esse par de elétrons também possibilita que essas aminas possam receber um proto-H+. Elas podem ser encontradas nas condições ambientes dos três estados de agregação. Esse estado de agregação vai depender muito da quantidade de aminas que a molécula possui. Elas também podem ser encontradas e estão presentes no nosso cotidiano, como, por exemplo, nos estimulantes e drogas, tendo como exemplos de estimulante a cafeína e das drogas como a nicotina, a anfetamina, a cocaína e o crack. Já nos aminoácidos, eles são muito encontrados nos aminoácidos que compõem o nosso DNA, como adenina, guanina, citosina, timina e uracila. E elas também podem ser encontradas nos fármacos. Podem ser encontradas na penicilina, que é um antibiótico, na lidocaína, que é um anestésico, e também na fluoxetina, que é um antidepressivo. No entanto, antes de começarmos a conversar sobre a reação de nitração, a gente vai falar um pouco sobre os compostos nitrados, mas especialmente sobre as arilaminas. As arilaminas nada mais é do que a junção de uma amina com um radical aril. E temos como exemplo a molécula da benzocaína, lidocaína, da procaína e tetacraína, que são fármacos que fazem parte das classes dos anestésicos. Todos esses fármacos têm na sua estrutura uma arilamida, que são essa região que está destacada no círculo. Já começamos a falar da reação de nitração, a gente tem que falar que esse tipo de reação é uma reação de substituição. Ou seja, elas são caracterizadas pela adição de um eletrófilo ao anel aromático, com posterior eliminação de um próton, levando ao produto substituído. Na primeira etapa, o que a gente vê é que o ácido nítrico vai agir como uma base que geralmente falando um pouco sobre a reação de nitração, falando sobre a parte experimental, a gente vai fazer a preparação da paranitroacetanilina. Em um L mais de 250, a gente vai adicionar 5 gramas de acetanilida recristalizada e 10 ml de ácido acético glacial e vamos agitar até a gente obter a suspensão. Obtendo essa suspensão, a gente vai adicionar 2 ml de ácido sulfúrico concentrado e vamos resfriar com agitação. Sempre lembrando que a gente tem que manter essa solução a uma temperatura menor do que 30 graus. Quando a gente adicionar esse ácido sulfúrico, a gente vai se obter uma mistura límpida. Após a gente obter essa mistura límpida, a gente vai resfriar em um banho de gelo e água até a temperatura ficar entre 5 a 10 graus. Quando alcançar essa temperatura, a gente vai adicionar 4 ml de ácido nítrico concentrado e vamos manter a agitação constante.
Lembrando que a gente não pode deixar ultrapassar 25 graus, sendo que o ideal é manter entre 15 e 25. Depois que a gente terminar a adição, a gente vai remover esse Erlenmeyer do banho de gelo e vai adicionar a mistura reacional à temperatura ambiente com agitação de 30 minutos. Após transcorrer esse tempo, que a gente vai adicionar 70 ml de água destilada e vamos agitar novamente e suavemente até observar um precipitado da paranitroacetaminina. Depois que a gente observar esse precipitado, a gente vai resfriar a mistura em um banho de gelo por 10 minutos. Vamos filtrar a vácuo utilizando o funil de Buncher. Após isso, vamos lavar o sólido com água destilada gelada 3 vezes e vamos transferir para um papel de filtro e deixar secar a temperatura ambiente para que a gente possa, depois de seco, com o sólido seco, determinar o rendimento através da pesagem. Após isso, a gente pode caracterizar o produto. Como é que a gente faz essa caracterização do produto? A gente pode determinar a temperatura de fusão ou fazer a cromatografia em camada delgada ou também analisar a espectrometria de infravermelho. Lembrando que todos os resultados obtidos pelas 3 técnicas a gente tem que comparar com a literatura para saber se realmente é o produto que a gente está buscando. Falando agora sobre a reação da hidrólise, a gente vai perceber que quando a gente separa a palavra hidrólise, a gente vê que ela tem 2 significados. Hidro, que é de água, e lise, da quebra. Então, significa quebra da água. Então, a hidrólise nada mais é do que um processo químico em que as moléculas são quebradas em unidades menores a partir da ação da ionização da água. E temos como exemplo, antigamente, a utilização da reação de hidrólise para a produção do sabão. Falando sobre alguns tipos de hidrólise, a gente tem a hidrólise salina, que nada mais é do que um fenômeno químico em que os íons provenientes da dissociação de um sal dissolvido na água vão interagir com esses íons da água e vão formar um ácido ou uma base. Isso ocorre quando o cátion hidrônio H+, vai interagir com o ânion do sal e vai formar um ácido fraco. Isso também pode ocorrer quando o cátion do sal interagir com o ânion hidróxido e vai formar uma base fraca. Já em relação à hidrólise das proteínas, isso vai ocorrer muito nas unidades de aminoácido, quando essas unidades de aminoácido são separadas umas das outras pela quebra da ligação peptídica. Isso vai ocorrer em decorrência da ação da água e também de outros agentes, tendo como exemplo a hidrólise dessa molécula aqui, que junto com o aquecimento e o ácido, e juntamente também com íons da água, eles vão promover a quebra da ligação peptídica nesse local, que em seguida o hidróxido vai se ligar ao carbono e vai formar uma carboxila, e o hidrogênio vai se ligar ao nitrogênio. Isso vai ter como resultado a liberação de 2 moléculas do aminoácido glicina. Já falando da hidrólise na biologia, a gente vê que ela está muito relacionada com o metabolismo dos seres vivos, principalmente com as reações químicas que envolvem a presença de enzimas. Tendo como exemplo algumas enzimas que vão participar dos processos digestivos. No caso da digestão do carboidratos, temos a sacarose e a maltose. Na digestão da proteína, temos a protease. E na digestão dos lipídios, temos a lipase. No entanto, a gente vai ver aqui diferenciar hidrólise de desidratação. A desidratação e a hidrólise são fenômenos químicos que vão envolver os dois a presença de água. Porém, há uma diferença entre essas reações. Por exemplo, na hidrólise ocorre a quebra da molécula a quebra da molécula pela ação da água, enquanto na desidratação vai ocorrer a formação da molécula de água. Falando sobre a parte experimental, o que é que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai pegar um becker de 100 ml e vai adicionar 9 ml de água destilada
e resfriar em um recipiente de gelo e água. Com isso, a gente vai adicionar 11 ml de ácido sulfúrico e vai agitar cautelosamente. Depois de a gente adicionar esse ácido sobre a água, a gente vai fazer o quê? Vai transferir essa solução ácida para um balão de fundo chato de 125, que vai conter 2 gramas de paranitroacetanilida. Após isso, a gente vai aquecer esse balão de fundo chato e vai agitar por 20 minutos. E depois transcorrido essa agitação e esse aquecimento, o que é que a gente vai fazer? A gente vai resfriar essa mistura em um banho de água. Na sequência, a gente vai verter esse conteúdo num balão e vai adicionar 70 ml de água gelada e entre 15 a 20 ml de hidróxido de sódio. Com agitação, e isso vai formar um precipitado. O que é que eles pedem? Eles pedem que desse precipitado a gente faça um teste com papel de pH para garantir a basicidade desse precipitado, desse composto. Depois que a gente garantir essa basicidade, o que a gente vai fazer? A gente vai resfriar novamente numa solução em banho de água e gelo por 10 minutos e, utilizando um funil de Bucher e um Kitasato, a gente vai realizar a filtração a vácuo desse precipitado. E a gente vai obter o filtrado e o resíduo. Desse resíduo, a gente vai lavar com água gelada para a gente remover esses minerais. Após a gente lavar, a gente vai recristalizar essa paranitroanilina. A gente vai recristalizar em 70 ml de água e também vai adicionar 1% de carvão ativado para purificar esse resíduo. E com isso a gente vai colocar, depois que obter esse resíduo, a gente vai botar para secar para posteriormente fazer a pesagem e determinar o rendimento dessa parte experimental. Para caracterizar o produto, a gente vai fazer a mesma coisa que a reação de nitração. A gente pode determinar o tempo de fusão, fazer cromatografia em camada delgada ou fazer espectrometria de infravermelho, sempre comparando os resultados obtidos experimentalmente com a literatura. Obrigada, e essas são as minhas referências.